Senhor, nós sabemos muito bem que Deus, Ele é o nosso refúgio, é fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Amados, nós estaremos falando hoje sobre ofertar a Deus. Muitas pessoas não sabem, quais são as maneiras que nós temos para nós ofertarmos ao nosso Deus. Não é somente dinheiro que nós ofertamos ao nosso Deus. A obra financeira, ela é um mandamento do Senhor, mas não é somente com dinheiro que nós ofertamos ao Senhor. Temos outras coisas a ofertar ao Senhor. A palavra do Senhor é muito clara com relação ao que nós devemos ofertar ao nosso Deus. Não é somente dinheiro. Nós devemos ofertar ao nosso Deus a nossa fé, o nosso tempo, o nosso serviço. Não é somente ofertar a Deus dinheiro, dízimo e oferta. Não é só isso. A obra de Deus não carece somente de dinheiro. A obra de Deus carece da intercessão, da oração. A obra de Deus necessita dos obreiros para estar fazendo. Não, nós vamos estar falando sobre ofertar a Deus. A oferta de Deus, aquela oferta que não é uma oferta humana, não é dinheiro, Nós vamos ofertar a Deus com algo que Deus nos deu. Amém? Jesus ele fala assim: sem mim nada podereis fazer. Essa palavra podereis ou podeis está no futuro. Então tudo que nós vamos fazer para o nosso Deus depende do auxílio de Jesus. Amém? Então nós vamos ler a palavra do Senhor, livro de Efésios. Livro de Efésios, carta de Paulo aos Éfesos, que ele escreveu ali para os cristãos em Éfesos, quando ele estava ali discorrendo, sobre a oração, que é um dos temas aí é um dos propósitos da carta de Éfeso, de Efésios. O apóstolo Paulo instrui os efésios a orar, a buscar a Deus em oração. Ele também anseia, com esse escrito dessa carta de Efésios, ele anseia que o povo de Éfeso cresça na fé, no amor, na sabedoria, no conhecimento de Deus através da revelação da glória de Deus. Então o apóstolo Paulo ele vem falando sobre isso no livro de Efésios. Ele fala sobre os alicerces espirituais e muitos outros assuntos. Então nós vamos falar sobre a nossa oferta ao Senhor. Então nós vamos ler o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vai dizer assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? O que o apóstolo Paulo nos ensina com esse versículo? Que a oferta que nós temos que ofertar a Deus, apresentar a Deus, é a fé. Fé que não é humana. Já disse. Jesus ele fala: sem mim nada podereis fazer, nada podeis fazer. Essa fé não é humana, é um dom que Deus nos dá para nós ofertarmos a Ele as nossas obras. Porque fé sem obras é morta, e obra sem fé é morta. Então nós temos que ter fé que não é humana, para nós apresentarmos a Deus as nossas obras humanas. Com o auxílio de Jesus, é claro. Porque nenhum de nós, irmão, temos condições de agradar a Deus em nada. Nenhum de nós.
não existe nada que nós possamos fazer para agradar a Deus. No livro de Salmos, capítulo 50, o salmista pergunta: o que é o homem para que tu lembres dele? Porque todos os homens são vaidade. A palavra vaidade, ali na Bíblia, quer dizer fracos ou sem condições. Jesus ele fala: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ou seja, o que nós devemos ofertar ao nosso Deus é somente aquilo que Ele nos dá. E Ele nos dá a graça e nos dá a fé. Nós temos que ofertar a Deus a graça. Como? Crescendo em graça, através das nossas obras, de ações de graça, que é dízimo, fé, tempo e serviço. É o que nós devemos ofertar ao nosso Deus no crescer na graça. Em conhecimento, é crescer com fé. Livro de Salmos, capítulo 1, versículo 2, vai falar: o seu prazer, antes o prazer está na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem e o fruto dá na estação própria. Olha para você ver que maravilha. Quando nós ofertamos ao nosso Deus a fé, nós vamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cujas obras, que são as folhas, não vão cair, e o fruto, que é a fé, com obras, vai dar na estação própria. Então nós devemos ofertar a Deus a nossa fé. A fé significa crer fielmente em Cristo como Senhor. Crer em Cristo como Senhor e Salvador. É livro de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele. Esse cear com ele quer dizer: eu sou o seu Senhor e também sou o seu Salvador. Mas ele tem que cear comigo, me aceitando como Senhor para obedecer os meus mandamentos e reconhecer que eu sou suficiente Salvador da sua alma. Isso é apresentar a Deus a fé como oferta. Livro de Hebreus 11, versículo 6, vai falar: sem fé é impossível agradar-lhe, porque quem se aproxima dele tem que crer que ele existe, mesmo que não vê, como fez Abraão, que creu sem ver, galardoador de todos que o buscam, ou seja, ele é recompensador daquele que oferta para ele a sua fé com obras. Crer de todo o coração. Jeremias 23:19. 23:19. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. 29:13. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nos livros de Jeremias 7. Eis que tenho para vós o pensamento de bênção e não de maldição. E antes que clamem a mim, eu te responderei. Por quê? Porque creu de todo o coração. É uma oferta que nós temos que dar a Deus. Ou seja, entregar a nossa vontade totalmente ao senhorio de Cristo, para que Ele possa, assim, concluir em nós a obra salvífica da fé.
Para isso nós temos que ofertar a Deus nosso arrependimento. O que é ofertar a Deus arrependimento? É reconhecer que somos imperfeitos, que presos nessa velha natureza pecaminosa, diante de Deus, não temos nada a lhe oferecer, mas reconhecemos que Ele, Senhor da nossa vida, pode estar nos auxiliando na adoração. E assim, desviar a nossa vida do pecado e fazer com que nós voltemos para o nosso Deus em adoração. Ofertar a Deus obediência através de Cristo Jesus. Jesus ele fala assim: somente ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Ou seja, todos nós devemos cultuar a Deus em oração, adoração, tempo, serviço. Todos nós somos comissionados a pregar o Evangelho. Todos nós somos comissionados a ir por todo mundo, fazer discípulos, ensinando tudo que Jesus nos ensinou. Não é invencionismo, não. Ofertar a Deus a obediência. No livro de Romanos 16, 26, vai mostrar para nós que fé e obediência são inseparáveis. Porque eu só aceito os mandamentos de Cristo através da fé em Deus, de saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ofertar nossa sincera dedicação a Deus, que se expressa, a nossa dedicação se expressa no amor, na gratidão e na lealdade, ou na fidelidade em andar com a nossa vida direcionada pelo Espírito Santo. Que traz sacrifício e abnegação da nossa carne, da nossa vontade, para fazer a vontade de Cristo. O livro de Efésios 5:1 vai falar: sede imitador de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como Cristo andou. Isso é ter sincera dedicação pessoal a Jesus, a obedecer a Deus da mesma forma que Jesus obedeceu. Nos livros de João, no Evangelho de João 17, Jesus fala: a mesma glória que o Pai me deu, eu dou para vocês. No livro de Mateus ele fala: a mesma obra que eu fiz, vós também farás, e até maiores. Se nós colocarmos em prática essa fé que o Senhor nos deu, nós teremos totais condições de andar na presença de Deus da mesma maneira que Jesus andou. Nos dedicar a Deus da mesma forma que Jesus se dedicou. Ofertar a Deus a nossa fé é confiar expressamente no Senhor. No livro de Salmos 37, a palavra do Senhor vai falar assim: deleita-te também no Senhor. Essa palavra deleitar é descansar em paz. E esse descanso
Jesus agora convida: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, Deus nos convida a apresentar a Ele a nossa fé, a crer completamente nele, renunciar à nossa vontade, nos sacrificarmos a Ele, mortificando a nossa velha natureza, nos revestindo, nos vestindo do novo homem, revestindo de Jesus Cristo, que se aperfeiçoa para o varão perfeito. Tudo isso quando nós ofertamos a nossa fé. Quando nós entregamos a Deus a nossa fé. Quando nós sentimos no coração a presença do Espírito Santo, o mover dele, aí nós vemos a mão de Deus, digamos assim, operar na nossa vida. Conforme diz a palavra do Senhor, esse fundamento da fé, ela está relacionada ao amor mútuo de Deus e o homem, do homem e Deus. Por quê? Porque se nós não ofertarmos a Deus a nossa fé, nós estaremos em falha com Ele. Mas há benefícios. Por exemplo, a salvação é só através da fé. Efésios 2:8. Plenitude do Espírito Santo só vem através da fé. Gálatas 3:14. Santificação pela fé. Hebreus 12:14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segurança pela fé. 1 Pedro 1:5. Paz perfeita pela fé. Jesus fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. João 16. Cura mediante a fé. Tiago 5,15. A oração da fé levantará o doente. E o diabo é vencido pela fé. Tiago 4, versículo 7. Humilhai-vos perante ou debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo te exaltará. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Pela fé. Fonte da nossa fé é o ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. Você pode ouvir tudo. A fé que vai nascer em você é humana. Mas a palavra de Deus faz nascer em você a fé que é o dom de Deus. Esta é a verdadeira oferta
que nós temos que oferecer ao nosso Deus? Nossa fé. Sem fé é impossível agradar-lhe. João 4:23, o nascido da carne é carne, mas o nascido do Espírito é Espírito. 1 Coríntios 2:15, os carnais não compreendem as coisas de Deus porque se discernem espiritualmente. E os espirituais não podem ser discernidos pelos carnais. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Temos que nos renovar dia após dia através da fé. Quando fala, renovai o vosso entendimento, ou transformai-vos pela renovação do entendimento, fala sobre a ação da fé. Nós podemos entender as coisas de Deus somente através da fé. Que não é humana, mas é um dom de Deus. Jesus ele fala, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui e passa para colar. Todo pé de mostarda está dentro do grão de mostarda. Tudo que você precisa para a sua salvação está dentro do que você crê. Está dentro da fé que você recebeu de Deus. 2 Pedro 1:3. Tudo que é necessário para nós vivermos uma vida santa e piedosa, o Senhor já nos deu. Amém? Tudo que é necessário para nós vivermos uma vida santa e piedosa, o Senhor já nos deu. Agora nos cabe colocarmos em prática as obras que o Senhor nos confiou. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês.